Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, então, até o momento nós trabalhamos algumas funções, por exemplo, o print é uma função, é, o int é uma função, tá? Então nós trabalhamos algumas funções, o input também é uma função, tá? Mas todas as funções que nós trabalhamos já eram funções que eram do próprio Python, tá? A intenção é que a gente crie as nossas funções e provavelmente vocês vão utilizar isso muito ainda, né, para quem quiser prosseguir na nossa parte de programação, vai utilizar muita função ainda. E qual é a utilidade de se usar uma função? Tá? A função ela serve para que a gente não precise digitar, né, por exemplo, fazer muitos códigos quando uma determinada atividade ela é repetitiva. Por exemplo, digamos que eu tenho um programa muito grande, eu preciso toda vez, né, pegar os dados de usuário. Né, toda vez eu preciso pegar os dados de usuário. Então, a ideia da função é justamente para que eu crie blocos menores, tá, daqueles códigos e toda vez que eu precisar utilizar aquele bloco de código, eu não preciso utilizar o bloco todo. Eu só vou simplesmente chamar a função, o nome, a função pelo nome. Igual se chama uma determinada pessoa. Você define a função e a partir daquele momento que você define ela, você pode chamar ela pelo nome. Tá? Assim como a gente chama uma função para imprimir, que é o print, a gente chama uma função para inserir um determinado valor, que é no caso do input. Tá? Então, as funções ela tem a capacidade de você diminuir a quantidade de linhas de código dentro do teu programa e também tornar mais dinâmico, mais legível e dividir o programa em blocos. Tá? Então, a ideia de trabalhar com funções eu vou criar aqui um novo documento, né, um novo módulo aqui em Python e vou chamar ele de trabfun, de função, tá? Ponto .py. Vou criar ele aqui, tá? E digamos que eu tenho que fazer o seguinte, ó. Digamos que eu tenho que pegar aqui um nome, tá? E eu vou inserir esse nome aqui, input, eu vou atribuir um valor para ele. Então, eu vou dizer assim, digite seu nome. Tá? A pessoa vai digitar o nome dela aqui, nessa linha, e aqui embaixo eu vou apenas imprimir uma mensagem para ele. Né? Olá, e o nome da pessoa. Tá? Pronto, esse aqui é um programa simples, de boas-vindas, ele só vai dizer olá. A pessoa vai digitar o nome e ele vai imprimir, né, o nomezinho olá. Então ele vai digitar, vou colocar aqui Rogério, tá? Vou dar um Enter, ele vai aparecer lá. Olá, Rogério. Tá? Só que, digamos que eu não precisasse fazer isso aqui toda vez. Tá? Eu posso simplesmente fazer uma função, tá? E depois chamar essa função. Tá? Para que eu possa digitar esses valores aqui. Então, eu posso simplesmente vir aqui, ó, tá? E fazer o seguinte. Eu posso criar uma função e essa função ela precisa ter uma palavra reservada chamada def, tá? Que é de define function, né? Para definir uma função. Tá? A função ela precisa de um nome, eu vou colocar o nome aquela de função olá, tá? Ou então só para dar umas boas-vindas ao usuário, e vou colocar aqui 2 pontos. Então, esse nomezinho aqui, a primeira linha da função, da estrutura da função, a gente chama ele de cabeçalho. Tá? Então, dentro da minha função, a única coisa que eu tenho que fazer aqui é fechar ela, colocar ela do bloco, né? Vocês notem que ela vai ficar afastada aqui 4 espaços, é porque realmente eu preciso indentar isso aqui, tá? E para sair da minha função, basta que eu venha para uma linha não indentada, tá? Então aqui eu tenho uma função criada, né? E toda vez que eu precisar dela aqui eu vou só chamar essa função, certo? Deixa eu ver aqui qual é o que ele está dizendo. Vou salvar. Tá? Então, feito isso, né, a única coisa que eu preciso fazer é o quê? É chamar a função. Tá? Chamei a função aqui. Tá? Vou salvar e vou dar um Alt Shift F10. Trabalhando função, ele vai aparecer aqui para mim. Ó. Tá? Ele vai aparecer aqui, eu vou digitar
Rogério da mesma forma, e ele vai aparecer, olá, Rogério. Tá? Por que está aparecendo isso? Porque eu chamei a função. Se eu criar a função aqui e não chamar ela, tá? Eu vou colocar aqui Shift F10, ele simplesmente vai fechar o programa. Então eu preciso, né, chamar essa função, olá, tá? E para que ela apareça aqui. Tá? Vou colocar outro nome, né? Maria. Olá, Maria. Certo? Então, aqui eu criei minha função e chamei ela. Digamos que eu tenha que realizar essa função várias vezes, né? E aqui, no caso, eu posso ter, dentro desses parênteses aqui, né, eu posso ter o que a gente chama de argumento. Por exemplo, se eu quiser já definir, né, o argumento já dentro dessa parte aqui, eu já posso colocar. Então, aqui nós criamos um método, né, um método sem argumento, tá? E na próxima a gente vê como é que faz um método com argumento. Então, eu vou criar aqui e vou fazer, por exemplo, olha, eu posso chamar essa função várias vezes dentro do meu programa. Eu vou criar aqui uma variável chamada parar, né? E vou dar um nome para ela eu vou atribuir um valor para ela de n, tá? Então quer dizer o seguinte, que enquanto eu vou criar uma estrutura de repetição, eu vou dizer assim, ó, enquanto o parar for igual a n, tá? Eu vou chamar o método lá, certo? E quando eu quiser sair dessa... Acho que faltou os 2 pontos aqui. E quando eu quiser sair dessa estrutura aqui, tá? Quando eu quiser sair dessa estrutura minha aqui, eu vou ter que adicionar um valor para parar. Então eu vou pedir assim, vou colocar aqui o input para alterar o valor dessa variável, perguntando se a pessoa deseja parar, né? Aí eu vou colocar aqui, digite n para não, ou qualquer tecla para sim. Tá? Então, feito isso, é só um exemplo bem simples. E aqui eu vou sair do meu bloco. Para sair do bloco do while é só entrar numa linha não indentada. Tá? Então a ideia é o quê? Tá? Criei meu método lá aqui, ele faz simplesmente, ele vai receber, né, o nome digitado pelo usuário, vai imprimir uma mensagem de boas-vindas, né? Definir ele aqui, tá? Utilizei a definição, criei o método. Aqui embaixo eu vou fazer o quê? Eu vou criar um programinha simplesmente que faça isso várias vezes. Digamos que eu tenha várias pessoas para dizer olá, então eu vou fazer essa função. E aqui eu criei uma variável que simplesmente vai parar o código, que vai fazer o quê? Eu atribuí n para ela, né? E inicializei aqui, ó. Enquanto o parar for igual a n, né, ele vai continuar imprimindo essa função olá, tá? E quando eu atribuir qualquer outro valor que seja diferente de n, ele vai simplesmente parar a execução. Então eu vou colocar aqui Shift F10, tá? Ele já chamou a função olá, eu vou colocar o nome aqui Maria, tá? Aí ele vai dizer assim, olá Maria, deseja parar? Né? Aí digite n para não, ou qualquer tecla para sim. Eu vou digitar aqui um n, tá? Ele vai pedir para digitar de novo. Enquanto eu não digitar uma outra palavra, né, diferente de, né, qualquer outra letra, eu vou colocar aqui o X, tá? Ele simplesmente vai sair. Tá? Então, a ideia de se trabalhar com função é justamente essa, porque, por exemplo, se eu não estivesse trabalhando com a função aqui, eu teria que utilizar todo esse código. Então, aqui eu resumi, né, em 2 linhas, né, eu resumi em uma linha o que eu tinha em 2. Tá? Então, eu já diminui muito o meu código aqui em relação a isso. Uma outra função que eu posso ter, eu vou utilizar aqui uma outra forma de criar função,
são as funções com argumentos. Tá? Então, o que, que seria isso? Eu vou criar aqui um trab, trab_fun 01, não, 02.py, tá? E eu vou utilizar praticamente a mesma ideia, tá? Só que agora eu vou utilizar argumentos. Digamos que eu tenha, eu vou criar aqui uma função, tá? Vou definir aqui, vou utilizar o def, tá? E eu vou colocar aqui o nome dela de situação. Situação, tá? Essa função aqui, ela vai receber o quê? Ela vai receber, digamos que ela vai receber nota 1, nota 01, tá? Eu estou colocando os argumentos para ela, nota 02, nota 03 e nota 04, tá? Criei aqui, defini, tá? Notem que diferente da outra, né, no meu cabeçalho aqui eu já defini entre parênteses quais são as variáveis, né, quais são os argumentos que eu vou utilizar para essa função. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, né, eu quero que ele me retorne a situação do aluno. Eu quero que ele me diga se o aluno está aprovado ou não. Então eu vou colocar aqui vou criar uma variávelzinha chamada média. Tá? E essa variávelzinha chamada média, ela vai receber, né, nota 1, mais, deixa eu dar os espaços, né, mais nota 2, mais nota 3, mais nota 4, tá? Dividido por 4. E eu terei uma média. Tá? Vou salvar aqui. E eu quero que ele faça para mim o seguinte. Se a média dele for maior ou igual a 6, tá? Então, eu quero que ele retorne para mim aqui a seguinte situação. Eu quero que ele retorne um print dizendo aprovado. Tá? Se não, eu quero que ele retorne um print dizendo reprovado. E saio do bloco. Tá? Então aqui eu criei uma função que ela faz simplesmente isso. Ela é uma função para calcular a média, tá? E me retornar a situação do aluno. Então aqui o que ele faz? Né? Ele vai receber as notas. Né? Eu coloquei, o cidadão vai digitar a nota aqui, né? E no final aqui ele vai fazer o cálculo, aí vai retornar um determinado valor. Para fazer isso, tá, eu simplesmente vou colocar aqui, eu vou chamar a minha, né, ele já vai aparecer aqui em cima a função que eu criei, né, o Fzinho dizendo que isso é uma função, tá, a função que eu criei, tá, e eu posso utilizar essa função, ele já traz lá os parâmetros, então eu posso simplesmente colocar aqui, ó, nota 1, né, o aluno vai receber lá 10, nota 2, tá? Vocês notem que as outras funções, os outros argumentos, eles vão sumindo lá. Nota 2, ele recebeu 3. Nota 3, ele recebeu 6. Tá? E nota 4, ele vai receber 5. Tá? E eu vou dar um Ctrl S aqui, tá? E vou executar essa função aqui. A função 02. Tá? Então, ele retornou para mim aqui a situação de aprovado. Tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente simplesmente, né, criou uma função aqui em cima para retornar a situação e aqui nós colocamos ela para mostrar, nós chamamos a nossa função que nós definimos
para mostrar a situação do aluno, tá? Então, no final, esse cálculo aqui, ele só vai mostrar para a gente só uma dessas situações aqui, ou que o aluno está aprovado, ou que o aluno está reprovado, tá? Então, por enquanto, seria isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Só antes de terminar, ainda, nós utilizamos aqui o argumento nomeado, tá? Um parâmetro nomeado. Então, toda vez que nós pegamos aqui, nós digitamos, né, o valor. Então, eu posso até pegar e digitar em qualquer ordem, que ele não vai dar errado. Ele vai pegar e vai fazer o cálculo. Por exemplo, se eu pegar aqui e colocar aqui nota 2 ou nota 3, tá? Eu posso colocar a nota 1 aqui, tá? Que ele vai realizar o cálculo de forma correta, porque simplesmente ele vai mudar só lá ó, vai mostrar de forma correta. Então, esse aqui nós estamos utilizando um parâmetro nomeado, tá? Eu também poderia simplesmente colocar os valores de acordo com a ordem, tá? Ele também daria certo. Certo? Agora sim, muito obrigado e até a próxima.